Estamos na expectativa por dias melhores, por movimentos. Cada um tem um sonho no coração, cada um tem um desejo. E quando começa, a dar o primeiro passo, aí surge aí. Você fica mais entusiasmado, você tem suas expectativas. E aí, como é sentir isso? É sobre esse assunto que eu quero falar com você agora, né? Bom, e aí a gente se frustra porque nada sai exatamente como a gente quer. Mas como encontrar equilíbrio entre estar entusiasmado e criar expectativa? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Júlia, bater esse papo com a gente. Tudo bem, Júlia? Tudo bem com você? Tudo jóia. Que bom que você veio. Queria que você falasse para nós, na prática, qual é a diferença de sentir entusiasmo e ter expectativa? Tem uma diferença muito simples que eu gosto de exemplificar. O entusiasmo, ele é um sentimento. Então, eu sinto ele dentro de mim. É uma vontade de fazer as coisas. É uma emoção, um combustível ali que me move a fazer as coisas. Boa. Já a expectativa, ela é um pensamento. O que eu estou pensando sobre aquilo que vai acontecer. Eu crio, então. Eu produzo, é isso? Exatamente. Eu crio uma ideia, uma fantasia de como eu quero que as coisas aconteçam. Essa é a expectativa. Vamos dar um exemplo? Época de Natal, normalmente as pessoas, eu vou viajar lá para casa da minha mãe para passar o Natal com todos. Então, eu estou entusiasmada. Estou entusiasmada. Né? Animada. E o que é a expectativa aí nesse Uma cenário? Expectativa. Eu tenho a expectativa de que a gente tenha um bom Natal, que a gente coma que eu cozinhe, que saia tudo muito bom e que seja tudo agradável. Sim, e que aí aquela pessoa que eu tenho talvez ali uma desavença, eu vou falar a realidade, tá, gente? Porque não é verdade? Aí eu tenho aquela expectativa que aquela pessoa que eu não gosto muito, ela não vá, né? E aí você chega lá, essa pessoa vai estar lá, sim, porque ela faz parte da família, e aí você precisa lidar com isso. Isso, né? Aí você está criando uma expectativa irreal. Então, eu vou para o Natal e eu crio a expectativa de que vai ser tudo lindo, maravilhoso e sair exatamente como o meu pensamento, como a minha fantasia gostaria que fosse. É bom ter expectativa? É bom ter a expectativa. O que a gente precisa saber, e é natural também, né? O que a gente precisa entender é que ela precisa ser calibrada. Quando eu crio uma expectativa idealizada, então o que é o idealizado? É isso que eu falei. Eu crio uma fantasia de que tudo vai ser perfeito, de que tudo vai sair conforme o meu controle, conforme o meu desejo. Aí a expectativa acaba sendo um pouco diferente do que vai acontecer. Porque a gente não vive num mundo onde a gente tem controle sobre tudo e nem que as coisas acontecem como a gente gostaria. Então, quando a gente cria essa imagem, essa expectativa muito rígida, a chance de você sofrer uma frustração se torna muito grande. Tá. Entendeu? E aí que vira uma expectativa mais negativa. Sim. E aí, quando, então, também tem muita gente que fala assim, né? Então eu não crio expectativa para nada. O que está acontecendo aí? Na verdade, essa pessoa, ela tem medo de sofrer a frustração. Eu falo que essas pessoas, elas são pessimistas, encobertinhas ali. Porque eles falam assim, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Porque daí, se uma coisa boa acontecer, eu fico feliz. Isso. Eu falo, vantagem, né? Não, na verdade não. Você só está querendo, assim, ficar salvo de uma frustração. A gente pode criar expectativas, desde que a gente entenda que essas expectativas precisam ser reais. E aí você de alguma forma está afetando ou prejudicando de se sentir um pouquinho mais de entusiasmo para as coisas? Com certeza, porque se você não cria uma expectativa, se você não tem uma meta, um objetivo, um sonho, você não cria um entusiasmo. E aí, tudo bem, você pode chegar lá e ter uma surpresa, e aí a sensação vai ser boa. Mas a preparação, o combustível, você não colocou. Não colocou, Então, e é triste isso, né? né? Então, é triste, que eu também acho muito triste. Não é? E, então, dentro ainda desse exemplo, que a pessoa vai para passar o Natal na casa da mãe em outro estado, aquela viagem, todo aquele trabalho, aquela expectativa que você vai ser super bem aceita, que as pessoas vão te bajular e todo mundo fica pensando assim igual, né? E aí no fim você acha que aquela pessoa que você não gosta muito não vai estar lá, você está desejando isso. No fim você chega lá, tem 3, mas além de uma, tem mais 2. Como que a pessoa deve lidar com uma frustração? Ela precisa primeiro acolher o sentimento dela, de tipo assim, tá, me frustrei. Criei uma expectativa e agora eu cheguei e ela não condiz com, a realidade. Primeiro você acolhe a sua emoção. Eu tô triste. Tudo bem eu tá triste, né? Porque eu criei aquilo, eu tô frustrado e quando a gente fica frustrado, a gente realmente fica triste.
E depois disso, você precisa recalibrar, né? Mudar a rota ali do GPS. Tá bom, agora eu tenho essa situação. Como que eu faço para lidar com isso agora? Essa pessoa tá aqui, então como que eu lido com isso? Ah, eu não quero conversar com ela, mas eu vou conversar com uma outra pessoa, eu vou fazer uma outra coisa que me agrade para que o clima fique melhor. Então, não é você ficar focado no, ai meu Deus, olha só, agora tudo que acontece comigo, como eu sou uma pessoa, né, que tem má sorte, alguma coisa assim. Mas mudar esse olhar para realmente uma perspectiva do que eu posso fazer com o que eu tenho. Ô, Júlia, tem muita gente que sofre demais com isso, né? Tem muito. Vive só nesse sofrimento, né? Tem. Só nessa zona do criar expectativa e sofrer. Criar expectativa. E parece que não vive a realidade, é isso mesmo? É isso mesmo, porque na verdade a gente usa muito o controle e a expectativa ela vem com uma forma de controle para lidar com emoções, num geral, principalmente com ansiedade. E aí você cria uma situação fantasiosa na sua cabeça onde você se sente seguro. E aí aquilo é uma expectativa e aí você acaba se frustrando, porque você não tem o controle sobre as coisas. A gente precisa entender que o controle, ele, assim, eu faço um planejamento de como eu gostaria que fosse, mas ele é um planejamento. O controle realmente das coisas a gente não tem, então a gente tem que aprender a lidar com as coisas. Então é por isso que as pessoas se frustram muito, elas têm ansiedade, elas querem controlar a ansiedade em vez de aprender a lidar com a ansiedade, aí elas se frustram e aí elas ficam naquele sofrimento e elas ficam girando naquele ciclo negativo. Que situação, tá vendo? Aí, gente, uma verdade que liberta. Se você tomar coragem, pôr o pé no chão, amadurecer um pouquinho, você vê que está aí dentro de você. E às vezes tem muita gente aí que está controlando a situação de maneira bem inocente, né? Tem. Não tem? Tem. Porque tem gente, quando a gente fala em controle, às vezes as pessoas pensam, não, é a pessoa que ela entende tudo, sabe tudo, e não é, né? Não é manipulação. Não é, né? É querer controlar a situação. Então, por exemplo, eu levo lá minhas crianças no jantar de Natal. E aí eu quero que todas elas se comportem, fiquem paradinhas, quietinhas. Sim. Isso é controle. Você não está necessariamente manipulando, mas você sabe que se aquelas crianças começarem a fazer bagunça, falar alto, vai te incomodar. Você não consegue lidar com aquele sentimento. Então você quer manter tudo sob o seu controle. Exato. Então é esse tipo de controle, não necessariamente uma manipulação. Entendi. Vamos falar um pouco agora então das pessoas sobre entusiasmo, as pessoas que se sentem, que eu acho que é uma realidade que a gente tem que falar. Existe aquela idealização, o Natal, todo mundo passa junto, é lindo, ninguém sofre, todo mundo se ama, papapá. Mas as relações, elas são reais. E como é viver isso, né, ali na realidade? E às vezes a pessoa diz, não estou muito entusiasmada para o Natal. O que está acontecendo aí, Júlia? Muita gente chega nesse momento de fim de ano e fica meio chateado, meio magoado mesmo, porque o fim de ano, o Natal, é um momento de fechamento de ciclo. E mesmo que inconscientemente a gente faz uma reflexão de como foi o seu ano. E se você não teve, se você criou muitas expectativas idealizadas de como o ano seria, e aí chega no fim, você percebe que você não conseguiu cumprir com essas expectativas, você vai acabar ficando um pouco mais chateado, um pouco mais triste e muitas vezes entrando nessa linha de, tem que ser sempre comigo, como as coisas para mim são difíceis, E esses pensamentos, eles são pensamentos muito depressivos. Eles são pensamentos que trazem uma sensação negativa. Quando eu penso algo negativo sobre mim ou sobre a minha vida, eu fico triste, não tem como. Então, o que a gente precisa é olhar, né, mais conscientemente, trazer uma consciência, olhar para o ano e pensar assim, esse ano que não deu certo. E o que eu posso fazer diferente para o próximo ano? Porque se eu estou fechando um ciclo agora, eu estou abrindo uma oportunidade para algo novo. Então, eu estou abrindo várias oportunidades para fazer coisas diferentes e não repetir o que eu repeti nesse último ano e que me deixou chateado. E vamos lá, né? E vamos lá. Segue o baile, não pode parar. Não dá para parar, Não dá para parar. A gente costuma dizer muito isso aqui, o mundo não para de girar, gente. A vida continua. E não é do jeito que a gente quer, então tá bom. Então vamos fazer esse combinado, né? Talvez seja importante você parar e fazer esse exame de consciência para poder ficar melhor. Olha, você veio e trouxe aí luz pra gente entender melhor essas relações. Obrigada, Júlia. Muito obrigada. Que bom bater esse papo. Feliz Natal pra você. Pra você também. Obrigada.